Bom, dando continuidade ao ensaio 10 Princípios Conservadores, do Russell Kirk, eu gostaria de começar mostrando para vocês essa bela foto em que nós vemos dois gigantes do século XX, o presidente Ronald Reagan, dos Estados Unidos, e o Santo Papa João Paulo Magno. João Paulo Magno recebe esse nome Magno, como só dois outros papas receberam, São Leão Magno e São Gregório Magno, por sua atuação política. São Leão Magno impediu que Átila devastasse Roma. São Gregório Magno protegeu Roma da invasão lombarda. E o Papa São João Paulo Magno, numa ação conjunta com o presidente dos Estados Unidos, ajudou a derrotar, né, o comunismo no leste europeu, a começar na sua Polônia natal. Né? O trabalho do Papa foi muito importante, foi precursor do trabalho do Reagan, que com um programa chamado Guerra nas Estrelas, acabou levando a União Soviética ao colapso econômico. Bom, vamos começar recapitulando os 5 princípios que nós vimos na aula anterior, né? Que eram a crença numa ordem moral duradoura, de origem divina ou natural, a defesa do costume, da convenção e da continuidade, ou seja, da tradição de um povo, né? A crença no princípio do preestabelecimento, ou seja, tudo que foi feito por nossos antepassados teve uma razão de ser e não pode ser simplesmente abandonada, esquecida, para que se crie uma sociedade nova a partir do zero. Crença no princípio da prudência, e aí eu volto a dizer para vocês, né? A prudência é uma virtude fundamental, seja, né, para um filósofo da estatura de Aristóteles, seja para um filósofo da estatura de um São Tomás de Aquino. Então, assim, se vocês têm interesse pelo conservadorismo, vocês certamente têm que estudar o conceito de prudência, tanto em Aristóteles quanto em São Tomás. E existem vários livros, inclusive livros para popularizar essa noção. Eu vou indicar um deles aqui. Finalmente, era a crença no princípio da variedade, ou seja, da diversidade, mas não diversidade no sentido que os progressistas usam hoje, que é diversidade sexual, diversidade de papel de gênero e essa bobajada toda com que se tenta desestabilizar, na verdade, a sociedade. O que se fala aqui em variedade ou em diversidade é, na verdade, a crença de que não adianta nivelar todos os grupos sociais e valorizar uma igualdade absoluta. Só existe, para o conservador, uma igualdade ou duas igualdades justas. A igualdade dos homens perante o juízo final, diante do Criador, ou a igualdade do homem perante a justiça. Os conservadores são refreados, quer dizer, contidos, pelo princípio da imperfectibilidade, ou seja, da imperfeição. A natureza humana sofre
irremediavelmente de certas falhas graves, bem conhecidas pelos conservadores. Sendo o homem imperfeito, nenhuma ordem social perfeita poderá jamais ser criada por esse homem imperfeito. Por causa da inquietação humana, a humanidade iria se tornar rebelde sob qualquer dominação utópica e se desmantelaria, mais uma vez, em violento desencontro, ou então morreria de tédio. Buscar a utopia é terminar num desastre, dizem os conservadores. Nós não somos capazes de coisas perfeitas. Essa última frase é evidente por si mesma, né? É só pensar em todas as utopias socialistas que foram tentadas ao longo do século XX e o desastre que elas provocaram e ainda provocam. É claro, nós não somos deuses, nós não somos capazes da perfeição. Tudo o que podemos esperar razoavelmente de uma sociedade é que ela seja sofrivelmente ordenada, justa e livre, que nela alguns males, desajustes e desprazeres continuarão a existir, dando a devida atenção a uma reforma prudente, podemos preservar e aperfeiçoar esta ordem sofrível. Mas, se os baluartes tradicionais de instituição e moralidade de uma nação forem negligenciados, se dá asas ao impulso anárquico que está no ser humano. Lembro-me aqui da Rússia czarista, já quase no seu fim, já às vésperas das revoluções que acabariam com o czarismo, quando a czarina, né, estava sob a influência de um monge maluco e devasso chamado Rasputin, e que levou à anarquia à corte dos czares e da nobreza que os circundava. Portanto, os ideólogos, continuando a ler o Kirk, que prometem a perfeição do homem e da sociedade, transformaram boa parte do século XX em um inferno terrestre. Voltamos aqui, né, a Lenin, a Stalin, a Mao Tse-tung, a Li Xiaoping, o atual secretário-geral do Partido Comunista Chinês e ditador da China, aos irmãos Castro e seus sucessores, a Hugo Chávez e Maduro. Basta olhar Cuba, basta olhar a Venezuela, basta olhar a China para saber como esses ideólogos que prometeram uma sociedade perfeita transformaram suas sociedades no inferno. Os conservadores estão convencidos de que liberdade e propriedade estão intimamente ligadas. Separe a propriedade do domínio privado, ou seja, acabe com a propriedade privada, e o Leviatã, ou seja, o Estado todo-poderoso, se tornará o mestre de tudo. Sob o fundamento da propriedade privada, construíram-se grandes civilizações. Eu posso citar aqui Grécia, Roma, Israel, Japão, Estados Unidos, Império Britânico, a China antes do comunismo, né? A civilização chinesa que tem mais de 5 mil, 10 mil anos, né? Estou falando em termos aproximativos. Quanto mais se espalhar o domínio da propriedade privada, tanto mais a nação será estável e produtiva. Os conservadores defendem que o nivelamento econômico
não é progresso econômico. Aquisição e gasto não são as finalidades principais da existência humana, mas deve-se desejar uma sólida base econômica para a pessoa, a família e o Estado. Então, notem, não se trata de conseguir apenas riquezas e prazeres. Né? A vida humana não se limita a isso, à riqueza material, ao prazer material. O conservador ele sabe disso, embora ele reconheça que para conseguir transcender as suas necessidades imediatas, né, o homem precisa ser remunerado pelo seu trabalho e juntar um patrimônio para ter estabilidade. A instituição da propriedade privada tem sido um instrumento poderoso, ensinando a responsabilidade a homens e mulheres, dando motivos para a integridade, apoiando a cultura geral e elevando a humanidade acima do nível do mero trabalho pesado, proporcionando tempo livre para pensar e liberdade para agir. Notem como isso é importante, quer dizer, só a partir do momento que você tem os meios, né, de uma vida digna, para ter uma vida digna, é que você vai conseguir elevar o seu espírito. Ser capaz de guardar o fruto do próprio trabalho, de vê-lo transformado em algo de duradouro, de deixar em herança sua propriedade para sua posteridade, ser capaz de se erguer da condição natural da oprimente pobreza para a segurança de uma realização estável, ter algo que é realmente propriedade pessoal, estas são vantagens difíceis de refutar. O conservador reconhece que a posse de propriedade estabelece certos deveres do possuidor. Ele reconhece com alegria estas obrigações morais e legais. Veja, ele está pensando aqui, sobretudo, em termos norte-americanos, onde há um grande número de pequenos proprietários que constituem a maior parte da sociedade norte-americana. A maior parte da sociedade americana é a classe média. Né? Os pequenos fazendeiros, né, que construíram a riqueza da nação americana. E ele também está falando dos grandes milionários que reconhecem obrigações morais e legais com a sociedade. Então você pensa aí em inúmeros milionários americanos que fizeram fundações, que doam dinheiro para as universidades, para organizações de caridade, etc, etc. Os conservadores promovem comunidades voluntárias, assim como se opõem ao coletivismo involuntário. Então, veja, na verdadeira comunidade, as decisões que afetam de forma mais direta a vida dos cidadãos são tomadas no âmbito local e de forma voluntária. Na verdade, né, se a gente pensar em termos históricos e principalmente em termos de Europa, na verdade, os países foram surgindo posteriormente às cidades. Então, o poder local, o poder municipal, né? O poder das comunas, enfim, dos núcleos urbanos, né? Das cidades europeias, se constituíram voluntariamente, né? A partir dos desígnios da população local, e tem mais peso, na verdade, do que o poder central. Quer dizer, essa ideia de centralismo, de centralização, ela é nefasta para o conservador, de acordo com o conservador. Então, é por isso que os conservadores são contra a União Europeia. Por quê? Porque a União Europeia concentra num grupo de burocratas reunidos no Europarlamento e que não foram
eleitos pelo povo de nenhum país, o poder sobre a Europa. Por isso, os ingleses resolveram sair, né, da União Europeia, porque eles prezam bastante o poder, o seu poder nacional. Né? Bem, aqui ele diz aqui, algumas dessas funções são desempenhadas por organismos políticos locais, outras por associações privadas, enquanto permanecem no âmbito local e são caracterizadas pelo comum acordo das pessoas envolvidas, elas constituem comunidades saudáveis. Mas, quando as funções, quer por deficiência, quer por usurpação, passam a uma autoridade central, a comunidade se encontra em sério perigo. É a realização de nossos deveres, note a ênfase nos deveres e não nos direitos, é a realização de nossos deveres em comunidade que nos ensina a prudência, a eficiência e a caridade. Então, veja bem, por trás do pensamento político do Russell Kirk, existe um pensamento religioso. Né? Quando nós falamos de caridade, nós estamos falando do amor cristão. O conservador percebe a necessidade de uma prudente contenção do poder e das paixões humanas. E eu diria que o próprio poder é uma paixão e das mais devastadoras, talvez, que existam. Né? Politicamente falando, o poder é a capacidade de se fazer aquilo que se queira, a despeito da aspiração dos próprios companheiros. Um Estado em que um indivíduo ou um pequeno grupo é capaz de dominar as aspirações de seus companheiros sem controles é um despotismo, quer seja monárquico, aristocrático ou democrático. O despotismo, vamos dizer, é uma palavra menos usada no dia de hoje, à exceção do uso por verdadeiros cientistas políticos, mas nós chamaríamos isso de ditadura. O despotismo vocês podem entender como ditadura. Então seria um regime ditatorial, quer fosse monárquico, aristocrático ou democrático. Quando cada pessoa pretende ser um poder em si mesmo, então a sociedade se transforma numa anarquia. Quando a gente vê esse conflito de poderes, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil de hoje, que você tem uma tensão muito grande, quase um conflito entre o judiciário e o executivo, entre o legislativo e o executivo. Tanto o judiciário quanto o legislativo estão tentando cercear o poder executivo, que é o único poder efetivamente eleito pelo povo. Bom, tudo bem. A anarquia nunca dura muito tempo e ela é sucedida pela tirania ou pela oligarquia, nas quais o poder é monopolizado por pouquíssimos. Para não ficarmos num exemplo só atual, vale lembrar, por exemplo, a situação anárquica da Alemanha na República de Weimar, que acabou sendo sucedida pelo poder de Hitler, pela eleição de Hitler, mas eleição que o transformou, na verdade, num ditador. Também vale lembrar disso aqui na Rússia pré-revolucionária de 1917, quer dizer, o czarismo não estava dando conta de manter a sociedade russa em harmonia e, por conseguinte, duas revoluções se sucederam, uma revolução em fevereiro e uma revolução em outubro. A primeira, uma revolução de cunho republicano, e a segunda, a revolução comunista. Bem,
sabendo que a natureza humana é uma mistura do bem e do mal, o conservador não coloca a sua confiança na mera benevolência. Quer dizer, o conservador não é ingênuo. Ele sabe que existe o mal no coração do homem e que é preciso contê-lo. E, em termos de Estado, restrições constitucionais, freios e contrapesos políticos, correta coerção das leis, a rede tradicional e intricada de contenções sobre a vontade ou apetite. Tudo isto o conservador aprova como instrumento de liberdade e de ordem. Quer dizer, é a supremacia da lei, né, sobre os governantes, sejam eles do judiciário, do legislativo ou do executivo. Então, é preciso que o poder seja controlado. E como vocês lembram, na aula que nós falamos do Bob, o Bob vê isso como um dos pontos mais sensatos, mais importantes, com a grande contribuição do pensamento conservador para a democracia de fato. Bem, chegamos então ao 10º princípio. O pensador conservador compreende que a estabilidade e a mudança devem ser reconhecidas e reconciliadas em uma sociedade robusta. Né? É aquilo que nós já falamos, não é que o conservador se oponha às mudanças, ele se opõe a mudanças apressadas. O conservador não se opõe ao aprimoramento da sociedade, embora ele tenha suas dúvidas sobre a existência de qualquer força parecida com um místico progresso, com P maiúsculo, em ação no mundo. Ora, é exatamente o oposto do progressismo. Né? Isso está muito presente na sociedade brasileira de hoje, no momento em que esse curso é feito, né? Quando os chamados progressistas execram uma suposta onda conservadora que varreu o país, ou quando fala no retrocesso do Brasil sob o governo Bolsonaro, etc., etc. Aquela conversa que todos já estão bastante familiarizados com ela, né? Segundo o conservador, a sociedade sadia é influenciada por duas forças: a permanência e a progressão. A permanência de uma sociedade é formada pelos interesses e convicções duradouros que nos dão estabilidade e continuidade. Sem esta conservação, as fontes do grande abismo se dissolvem. A sociedade resvala para a anarquia. Né? A progressão de uma sociedade é aquele espírito e conjunto de talentos que nos instiga a realizar uma prudente reforma e aperfeiçoamento. Sem essa progressão, um povo fica estagnado. Então, usando um velho ditado, né, ou uma velha expressão brasileira, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? Não se pode cultuar um progresso, uma novidade a qualquer custo, mas também não se pode ficar estagnado numa conservação radical que não admite mudança. O conservador, em suma, é a favor de um razoável e moderado progresso. Ele se opõe ao culto do progresso, cujos devotos creem que tudo que é novo é necessariamente superior a tudo que é velho. Né? E isso nós vemos aí, essa glorificação do novo, né, pelos meios de comunicação, pelos artistas. Né? É como se tudo que fosse antigo tivesse perdido a validade. Né? E só aquilo que é novo, pelo simples fato de ser novo, tem valor. O conservador raciocina que a mudança é essencial para um corpo social, da mesma forma que o é para o corpo humano.
um corpo que deixou de se renovar começou a morrer. Mas, se este corpo deve ser vigoroso, a mudança deve acontecer de uma forma harmoniosa. Na verdade, se a gente fizer uma reflexão reducionista no bom sentido, né? Se a gente tentar reduzir, né, esses 10 princípios a um número ainda menor de princípios, nós teríamos, vamos dizer, basicamente essas duas ideias aí de permanência e progressão, sempre moderadamente. A virtude está no meio, como dizia Aristóteles. Bom, encerrando então essa aula sobre os 10 princípios conservadores, eu gostaria de fazer duas sugestões de leitura. Uma é o livro A Prudência, a Virtude da Decisão Certa. Esse livro é um livro organizado pelo professor Jean Lauan, que é um grande conhecedor de São Tomás de Aquino, e é, na verdade, um livro de bolso em que, basicamente, ele coloca o que pensa São Tomás dessa virtude, não sob aquela forma de questão disputada que aparece normalmente na obra de São Tomás. Normalmente São Tomás apresenta uma tese, depois ele refuta a tese, apresenta objeções a essa tese, finalmente apresenta uma objeção, e aí sim ele expõe o pensamento dele naquela parte em que ele diz assim, respondo que. Então aqui nesse livrinho nós vamos sempre direto para o respondo que. Por outro lado, recomendo também Ser e Dever Ser, Tomás de Aquino e o Debate Filosófico Contemporâneo, do padre Anderson Machado Rodrigues Alves, que é um livro publicado aqui pelo Instituto, e que é um livro fenomenal, especificamente ligado à questão da ética, né? Por uma perspectiva tomasiana, que talvez não tenha tanta ligação direta com a questão política, mas você deve se lembrar daquilo que nós já falamos. A política, tanto para Aristóteles quanto para São Tomás, era uma continuação da ética. Então, são dois livros que valem a pena serem lidos. É isso, obrigado.